Bom dia, bom dia, bom dia! Então vamos lá de live hoje, pré-carnaval, e vamos falar de um assunto muito importante que é a manutenção da massa muscular, seja, né, para prevenção do envelhecimento, para manutenção da saúde mental. Então a gente já tem vários estudos aí demonstrando a importância da manutenção desse tecido, que é metabolicamente muito ativo e que faz com que a gente tenha autonomia aí por muito tempo. Eu vou chamar o Diogo para a gente conversar, mas já quero trazer uma reflexão importante. Eu abri uma enquete perguntando se os profissionais da saúde que estão aqui no perfil, no meu perfil, no perfil do Instituto Ciclos, já orientam os pacientes sobre. E me assustei com o resultado, onde mais de 90%, foram cento e poucas respostas, não lembro exatamente, mais de 90% manifesta que ainda não faz essa orientação, e isso é algo muito importante. Então, acredito que se você ainda não faz, se você ainda não consultas, ou mesmo se você ainda não parou para pensar sobre isso, esse é o momento. E agora, como especialista, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, e essa é a nossa ideia aqui de estar esclarecendo e trazendo assuntos do dia a dia que são importantes. Estou chamando o Diogo aqui para entrar. Enquanto isso, enquanto eu não consigo colocar ele na live ao vivo, manda suas perguntas, que eu tenho certeza que vai ser bem, bem interessante o nosso bate-papo. Diogo, eu já estou te chamando aqui, mas o Instagram ainda não te liberou para mim, para te aparecer para mim. Vamos ver. Enquanto isso, dá tempo de você compartilhar para quem pode se beneficiar desse assunto, mandar sua dúvida. Vamos ver, vamos ver. Será que eu vou ter que mudar de lugar? Agora foi. Bom dia, bom dia! Opa, bom dia, como é que você tá, Paty? Tudo tranquilo com você? Eu tô ótima, e você pré-carnaval e a gente aqui trabalhando. Vamos lá. Tem que ser, né? Os profissionais da saúde não podem parar, né? Vamos É, trazer conteúdo ali de valor aqui pra galera, porque nós não podemos parar aqui, né? muito bom. Tá dando pra Diogo, eu tô muito feliz de tê-lo aqui, né? Você é professor do nosso curso de Neuropsiconutrição. E quando eu pensei no teu nome, na hora veio carnaval, o pessoal vai estar aí pulando, precisa de, primeiro, energia, né? Então, ter um corpo saudável. E aí, quando eu falo saudável, não penso só na estética, né? Sempre que eu falo isso em aula em corpo saudável, eu falo aquele que consegue te levar para todos os lugares que você deseja, né? E hoje a gente tem um monte de trabalho mostrando a importância dessa massa muscular para também saúde mental. Mas antes de a gente entrar efetivamente nesse papo, queria que tu falasse um pouquinho de ti, quem é o Diogo, com que o Diogo trabalha, e aí depois a gente começa aqui a conversar. maravilha. Queria primeiramente agradecer tanto o teu convite, como do Instituto Ciclos ali, a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que eu sei, tá? Sempre é gratificante estar trazendo uma mensagem, né, do exercício físico para as pessoas, né? Porque igual eu estava iniciando ali a live, estava vendo você falando, a grande maioria dos profissionais da saúde que te seguem não indicam exercício físico. Então, galera, isso daí é uma coisa que realmente não pode acontecer, né? O exercício físico, obviamente, desde que bem prescrito, né, ele não tem contraindicação. Por mais que muitas vezes algumas pessoas podem ter alguma contraindicação determinada ao exercício, você faz alguns ajustes, porque o grande X da questão é a pessoa estar se movimentando, né? O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? Nós não atingimos o pico da evolução através de organismos sedentários ao longo de toda a nossa história, né? Então nós temos que ter ali uma movimentação ao longo do nosso dia a dia, com atividade física, né? Seja qualquer for o exercício que vocês queiram fazer, galera. Ah, eu gosto de fazer treinamento de força, faça treinamento de força. Ah, eu gosto de caminhar, faça caminhada. Ah, eu gosto de crossfit, faça crossfit, né? O exercício, ele tem que ser inclusivo, não é você pensar, não, só serve para você ter benefícios para a saúde quem faz treinamento de força e é excluído os outros. Não, galera. Tem que fazer exercício físico, tem que ser inclusivo e não exclusivo. Galera. Então, isso realmente é um dado ali, obviamente é um estudo
de caso que a gente fez, né? Que é preocupante, tá, galera? Então, pelo amor de Deus, façam exercício físico, né? Se cuidem, né? Tanto pela questão ali das adaptações neurais, quanto adaptações ali metabólicas e funcionais, tá? Então, pelo amor de Deus, galera, façam exercício físico, tá? E da mesma forma, né? Já aproveitando aqui, falando um pouco sobre mim, tá dando para meu vídeo boa? Tô testando esse fone. Maravilha. Aproveitando aqui, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou formado aqui em Educação Física, né? Bacharel em Educação Física aqui na Federal do Paraná. E aí fiz minha especialização em treinamento de força e hipertrofia aqui também, né? Fiz o meu mestrado em desempenho esportivo, mas o desempenho esportivo ele foi mais só no papel, ali, para ser bem honesto, né? Meu mestrado ele foi mais ali na parte neuroquímica, né? Só que como não podia ali no programa, saiu o mestrado completamente neuroquímico no programa de educação física, aí saiu educação física, mas o projeto ali tudo foi mais em questão ali de neuro, né? Trabalho hoje em dia ali com consultoria, né? Prescrição ali de exercício, prescrição de treinamento de força, etc, né? E antigamente já trabalhei como personal, mas eu migrei ali com esse advento ali do online, com a pandemia, né? Migrei ali totalmente ali pro online, né? E é uma das coisas que eu sou fascinado com o exercício físico, né? Eu faço exercício físico desde ali dos meus 15 anos, eu comecei a fazer treinamento de força, né? E nunca mais parei, né? Já competi, já fiz um monte de cagada, já fiz um monte de coisa errada, né? E justamente junto dessa prática e teoria que hoje em dia eu tento ensinar as pessoas ali, tanto ali nos programas de pós-graduação, né? Quanto ali na minha consultoria, do que realmente está sendo embasado ali com ciência, né? E o que hoje também já aprendi ali na prática da quantidade de exercícios que eu já fiz ao longo da minha vida, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar Muito bom. Então, Diogo, isso que tu trouxe, para mim, foi uma surpresa, tá? De perceber que grande parte dos profissionais ainda não fala sobre a importância da manutenção da massa magra, né? Evitar a sarcopenia, não só por uma questão estética, que eu acho que é muito importante, mas sim pela manutenção de força. Sim. E eu brinco isso porque eu sou quase 50. E essa coisa de manter a atividade física regular, na minha vida, é uma coisa construída, né? Que quando a gente pensa em nutrição, tem que lembrar que a nossa base alimentar, como a nossa base de atividade física, ela é uma construção, a gente vai aprendendo por imitação e vai agregando, né, outras formas, tanto no comer quanto no fazer exercício, e que isso vai permitir que a gente tenha uma longevidade, uma velhice autônoma, Sim. né? E me assusta por quê? Porque a gente vê os dados do envelhecimento da população, a gente tem uma progressão muito grande de pessoas de 60 a mais, Sim. E que se o profissional da saúde que está relacionado a fazer essa construção de qualidade de vida não alerta o indivíduo, eu vou chamar de comum aqui, mas a pessoa que não é da área da saúde, sobre a importância dessa manutenção, talvez ele só vá se dar conta quando ele está com uma sarcopenia, quando ele está com uma osteopenia, e aí é mais difícil, né, cuidar do estrago do que fazer a prevenção. Pensando nisso, eu queria te perguntar, como que tu trabalha isso nessa tua consultoria e também qual é o impacto dessa perda de massa muscular sobre os processos neuroquímicos, que também é outro tema que está em grande ascensão atualmente, né? A saúde mental está batendo na porta de todo mundo e algumas pessoas só vão se dar conta que estão com problema quando o problema já está instalado. Sim, sim. Não, maravilha. E é engraçado, né? Porque que o envelhecimento, né, essa perda de massa muscular aí, decorrente ali do processo de envelhecimento, por que isso não pode ser tratado como uma situação patológica, né? As pessoas normalizam, né, que é disfuncional que é normal você ficar disfuncional do envelhecimento. É normal eu, sei lá, vou sentar ali no vaso e vou levantar e não vou conseguir levantar. É normal eu tentar pegar um livro, pegar alguma coisa ali em cima e não vou conseguir pegar aquilo lá. É normal eu tentar ir no mercado sozinho e fazer as compras, né? E eu não conseguir. Galera, não é normal você ficar disfuncional assim.
né? Por mais que muitas pessoas vendem a ideia de, não, é normal você ficar debilitado, envelhecimento, faz parte do processo de envelhecimento. Galera, eu não gosto de trabalhar com essa questão, porque você normalizar a perda de força muscular, você normalizar o indivíduo debilitado, isso é bem preocupante, né? Porque você tira a oportunidade de novas pessoas adquirirem um sentimento de urgência para cuidar da saúde, né? Uma situação que me pegou bastante, eu estava viajando ali para casa dos meus sogros, eu fui ver, por exemplo, ali a avó da minha namorada. E ela não conseguia nem levantar da cama sozinha, né? Precisava de 2 pessoas para puxar ela, para levantar, e ela não era tão idosa. Ela tinha, se eu não me engano, acho que 80 e poucos anos, né? Galera, 80 e poucos anos, tem que levantar a cama sozinha, tem que fazer atividade física diária, né? A minha outra avó, minha avó agora acabou de fazer 94 anos, né? E até os 90 anos ela conseguia, não saía tranquilamente, independente, na rua, trabalhava até os 90 anos. Né? Agora que a diabetes, já tem muitos anos de diabetes, que pegou um pouco bastante, e ela ficou mais debilitada. Né? Só que, galera, tem que ser idoso ativo, né? Tem que fazer atividade física. E da mesma forma como você estava muito bem colocando, né? Você adquirir o comportamento quando você é mais jovem, é muito mais fácil de você manter esse comportamento. Né? Você adquirir o comportamento quando você já está mais perto da velhice é muito mais difícil, né? Por diversas questões. Primeiro, diversas questões culturais. Quantos dos nossos avós têm realmente uma vontade, um desejo, etc., e sabe que é importante fazer uma academia? É muito difícil, né? Eles sabem que é importante, por exemplo, trabalhar, de cultural da geração deles, mas eles não têm uma consciência, né, de que realmente o exercício físico vai fazer eles ficarem idosos mais funcionais, né? Então, você adquirir esse comportamento de você começar a fazer a prática de exercício físico quando você é mais jovem possível, é melhor de você manter esse comportamento. Por quê? Porque você tem mais consciência, né, da motivação de você buscar aquele comportamento. Né? E à medida com que você tem mais consciência, como é que você adquire isso? Com nós, falando as informações, estudos científicos, etc., e conscientizando vocês de que isso é importante. Né? Você falar para um idoso, para um indivíduo mais jovem, não, você tem que fazer atividade física porque você vai manter força. Quando você mantém força no seu envelhecimento, você consegue envelhecer de maneira mais saudável, você consegue gerar menos dependência, né, para os outros familiares. Né? Pô, você quer ser levantado numa cama e gerar desconforto para os seus filhos, ou você quer ser um idoso independente, que seus filhos sabem que você está se virando sozinho, de vez em quando você aparece, você quer ser um idoso independente, né? Então, você dar essa consciência para essas pessoas faz com que elas criem um sentimento de urgência de, não, eu preciso fazer atividade física. E essa motivação de você começar a prática de atividade física, né, ela é muito mais fácil de um cara mais jovem fazer. Você, por exemplo, tem 50 anos e você já faz atividade física. Imagina um idoso ali de 70 anos, o cara não vai começar a fazer. Não adianta, né? É muito difícil, né? Por isso, às vezes, quando eu vejo na academia de uns idosos ali de 80, nossa, eu fico muito feliz de estar vendo que eles estão fazendo uma coisa pela saúde deles, né? Então, realmente, e uma das questões que eu gosto sempre de trabalhar relacionada a isso, você sabia quais são um dos maiores fatores que pode gerar morte indireta em idosos? Não, eu não sei. É queda. Queda. Sim. Um dos fatores, obviamente, indiretos, né, que mais pode gerar morte em idoso. Por quê? Porque muitas vezes o idoso cai e fratura um fêmur. Poxa, fratura de fêmur no idoso é seríssimo. E aí vai para um hospital e tem várias complicações lá. E decorrente dessas complicações pode gerar óbito, né? Que queda e etc. E quais são os fatores que são primordiais que alteram essa propensão de queda? É perda de força. Tá? Tinha um laboratório ali do nosso lado ali, que a gente até brincava que era o primo rico, né? Porque tinha um monte de equipamento biomecânico, né? E eles investigavam o que acontecia com os idosos estavam caindo. Né? E uma das coisas que acontecia, né, é que os idosos mudavam a mecânica de marcha. Então, essa mudança na mecânica de marcha, né, eles induziam uma queda nos idosos, então pegavam tudo com segurança, né, botava e induzia o idoso a cair lá no laboratório. E o que eles observavam ali com aquelas análises cinemáticas em 3D? Tinha análise cinemática em 2D e 3D, né? Eles viam que tinha algumas alterações na angulação de marcha, etc., né, que estavam fazendo com que esses idosos estavam caindo.
E o que estava gerando essas alterações na mecânica de marcha? Força de membros inferiores. Então, galera, quer evitar uma grande causa ali de óbito de idosos, é você fazer treinamento de força. Né? Você ter uma mecânica de marcha adequada, né, vai fazer com que você tenha menos propensão à queda, né? Você tem menos chance, né, de ter queda, e com isso, né, você diminui bastante a chance de óbito relacionado a esse desfecho. Né? Só, galera, o quanto antes você fazer, melhor. Porque depois, ao longo da vida, é muito difícil você realmente adquirir a prática. Né? E quando você adquirir... Pode falar para eu gosto de dizer que a nossa massa muscular, a nossa massa óssea é um investimento de longo prazo, né? Então, a gente tem que aplicar na alta, que é quando a gente está na adolescência e no início da vida adulta, para recolher na baixa, que é quando a gente começa a declinar os nossos hormônios. E aí eu vou te trazer talvez seja até um desafio para nós da área da saúde, que é, quando a gente olha para os idosos atuais, eles tiveram uma adolescência, uma vida, um adulto jovem muito ativo, porque a gente não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje, né? De tecnologia, de deslocamento, de eletrodoméstico e tal. E talvez a gente não tenha tanto impacto porque eles fizeram essa construção lá atrás. A minha grande questionamento para o futuro é como vai ser essa gurizada que adoeceu na pandemia, né? Eu tenho um adolescente em casa que adoeceu na pandemia, que tinha um ritmo de atividade física antes e tem outro depois, né? Eles criaram uma outra forma de se relacionar com o outro, com a escola, consigo mesmo, com a sociedade. E isso é um grande desafio para nós, porque a gente não sabe nem quais as repercussões mentais de saúde mental que esses anos de confinamento vão ter, isso vai ser a futuro. E aí eu quero te perguntar isso, como que tu tá percebendo no teu dia a dia aí da consultoria do exercício físico, essa juventude chegando? Ela vem por obrigação, ela vem motivada, ela vem por indicação, e como tá sendo, que eu acho que aí é que tá o nosso calcanhar de Aquiles, como que está sendo fazê-los permanecer em atividade? Porque talvez o resultado do exercício, como da alimentação, ele não é imediato, né? Eu preciso de constância, frequência, volume para conseguir perceber algumas mudanças. E essa gurizada jovem quer tudo para ontem. Como que é isso? Como que tu está trabalhando isso? Maravilha. Excelente pergunta, né? O que eu percebo muito de um panorama bem geral dessa juventude, né, é que você tem uma dicotomia muito grande, né? É literalmente 880. Ou a gurizada adora treinamento de força, né? E muito devido a isso, a gente tem a ascensão brasileiro, a ascensão aí do fisiculturismo brasileiro, que impulsionou muito, né, muitos jovens a começarem a fazer academia, né? Então, ou o jovem é muito bitolado com exercício físico, ou é aquele jovem que não tá nem aí para exercício físico, né? Porque eu lembro que na minha época, né, você tinha mais ou menos ali um meio termo, né? Tinha galera que gostava muito de exercício físico, tinha galera que era ativa, né? Era ativa, fazia as coisas a pé, fazia uma corrida, fazia um futebol, um vôlei, fazia outros esportes ali, né? Além ou de não fazer academia. E tinha galera que às vezes não fazia. Você tinha ali uma homogeneidade ali da amostra, né? Só que hoje em dia, se pegar essa amostra, ela é muito heterogênea. Os jovens adoram fazer academia e são bitolados, né? São literalmente bitolados com academia. E muitos desses já passaram ali na minha consultoria, não? Que às vezes você tem que até pedir para treinar menos, né? Porque dentro ali das variáveis do treinamento da periodização, às vezes, dependendo ali da pessoa, da rotina dela, ela tem que diminuir um pouco o volume. Né? Uhum. Só que aí tem jovens que, devido ali à questão ali da pandemia, toda essa mudança comportamental que o mundo inteiro ali com o lockdown ali a gente sofreu e etc., né? Além de não fazer exercício físico, diminuiu muito o contato interpessoal. Né? Então, além disso, né, você tem toda essa diminuição do contato interpessoal que levou a esse processo de pandemia, né, do lockdown, etc. Né? Então, muitos desses jovens, né, eles criaram um comportamento sedentário. Né? E a gente já viu no mundo que comportamento sedentário é muito fácil de ser adquirido, né? Porque hoje você pega ali um iFood e você pede uma comida em casa, você não precisa ir lá buscar.
Você pega ali um Uber, você não precisa ir a pé no determinado local. Então, a praticidade do mundo de hoje em dia, né, ele favorece muito o ambiente sedentário, né, que a gente chama também de ambiente obesogênico. Né, um ambiente que favorece, né, ter comportamentos ali relacionados ao aumento de peso. Né. Então, esses jovens, você criar um comportamento dele... É engraçado aquela metáfora, né, de mudar a chavinha, né, de você mudar essa questão e você adquirir um comportamento saudável, é muito difícil. Né? É muito mais difícil você ter ali uma conduta clínica, né, de você criar um comportamento mais funcional, mais saudável a essa pessoa. Né? Só que o que normalmente eu gosto muito desse jovem que não tem esse comportamento, ele não aparece na minha consultoria, para ser bem honesto contigo. Né? Acaba que tem ali um funilzinho ali, né? Que muito desse jovem não é filtrado e não chega a mim. Né? O que realmente eu gosto bastante é, por exemplo, algumas lives relacionadas ao que a gente está fazendo, algumas aulas ali de pós, etc., que eu sempre gosto de frisar ao máximo para as pessoas fazerem atividade física. Né? Porque por mais que, por exemplo, esse jovem não gosta de fazer academia, que faça um crossfit. Por mais que ele não goste de fazer academia e crossfit, né, faça uma corrida, por exemplo. Não? Então faça o que você gosta. Né? Porque muitas vezes, né, a gente vai olhando as evidências, etc. Pô, treinamento de força. Você tem vários ali, alguns estudos ali em revistas bem JAMA da psiquiatria, por exemplo, JAMA e outras revistas, New England Journal of Medicine, etc., né, que você tem benefícios muito bons ali, efeitos benéficos do treinamento de força na saúde mental, diminuição de sintomas de ansiedade, diminuição de sintomas de depressivos, né? Obviamente, em conjunto com todo o aparato terapêutico de um psicólogo, que é o padrão ouro, né? Então, galera, pelo amor de Deus, o treinamento de força, o exercício, ele vai ser auxiliar, né? Ele vai ser auxiliar ao processo ali terapêutico, né, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, né? Mas ele tem efeitos positivos. Né? Então, você tem ali efeitos muito bem evidenciados na literatura. Tá? Então, esse jovem, né, ele precisa criar uma consciência de que ele precisa fazer isso, seja qualquer for o que ele goste. Né? Então, nesse primeiro momento, né, qual é a conduta que eu tenho muito desses alunos, né, ou que chegam até mim, ou de pessoas, né, que muitas vezes as pessoas às vezes não estão na minha consultoria, mas vêm tirar alguma dúvida no meu inbox, eu adoro tirar essas dúvidas, porque quanto mais pessoas que vêm ali tirar dúvida relacionada a isso, né, você insere uma pessoa numa prática mais funcional para a vida dela, um envelhecimento mais saudável para a vida dela. Né? Então, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é faça o que te gere prazer. Né? Faça aquilo que te gere mais gosto. Ah, mas eu só consigo fazer 20 minutos de cardio no dia. Sem problema, é o que você consegue fazer. É o que você consegue manter aderente. Eu não gosto de trabalhar ali na minha consultoria. Ah, não, você vai fazer 50 minutos, porque é isso que vai ser bom para o seu emagrecimento. Tá? Ah, mas eu só consigo fazer... Não, você vai fazer 50. É isso ou nada. Não, você não tem que ter uma dicotomia na conduta clínica dessa forma. Né? Você tem que fazer com que as pessoas pratiquem o exercício físico dentro da realidade dela. Né? E se ela está começando a fazer, e dentro da realidade dela, e dentro do afeto dela com o exercício físico, você fazer 20 minutos, que seja 20 minutos. É melhor do que não fazer nada. Porque muitas vezes, né, se a gente, você sabe muito bem, se a gente bate um martelo, não, você tem que fazer isso, senão você tem que fazer. A pessoa não faz. Ela espalha. É mais ou menos aquela ideia, né, Diogo? Qual é a melhor dieta, qual é o melhor exercício? A melhor é que você consegue fazer com frequência e com volume adequado para a sua capacidade, né? E isso quando... que é uma pergunta frequente que vem, né? Qual é a melhor dieta para isso? Qual é a melhor dieta para aquilo? Qual é o melhor exercício para queimar gordura? Para ganhar massa muscular? Eu acho que isso é uma pergunta muito de senso comum e que traz e demonstra a importância do profissional da saúde. Por quê? Porque na hora que esse profissional recebe um cliente, um paciente, faz uma anamnese, um diagnóstico, uma avaliação completa e consegue mostrar para ele quais são os passos, né? Eu penso na curva de aprendizado, tanto do exercício quanto do comportamento alimentar. O que ele precisa fazer ao longo do tempo para chegar nesse resultado que ele espera? Sim. E isso é um desafio. E aí, pensando nisso, e muito no que tu falou, quais são as estratégias que vocês, né, que estudam mais essa parte do movimento, têm utilizado para criar aquelas descargas de prazer em tempos menores
e fazer com que esse sujeito se mantenha ativo, né? Porque eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa em ambiente obesogênico, em facilidades, em obesidade, a gente sabe que a doença, a obesidade, tem um tratamento muito complexo, muito difícil, que para grande parte da população que não estuda saúde, ainda é algo relacionado com preguiça, com falta de Sim. vontade, com, né? Que a gente sabe que não funciona assim, porque tem toda uma questão endócrina, tem questão metabólica, tem questão de saúde psicológica, a gente tem um monte de variáveis envolvidas, mas que os trabalhos mostram que se eu consigo criar, eu chamo de respiros, né? Momentos onde eu tenho prazer momentâneo, pilulinhas de prazer, seja no dia, seja na semana, a adesão a essa mudança, ela acontece de uma maneira mais efetiva. Como que tu, né, na tua experiência, como vocês estão trabalhando isso em relação à prática de atividade física para aquele paciente que tu falou, para aquele cliente que já chega dizendo, não gosto de tal coisa? O que vocês estão usando de estratégia? Não, muito boa pergunta, né? E é engraçado que você deu um panorama que é bem o que acontece, né? As pessoas, principalmente pessoas mais leigas, e até profissional da saúde, que a gente vê também. Ah, não, a obesidade é só você fechar a boca. Né? Força, Reduz. foco e fé, né? Foi um lema que teve. Não, é força, foco e fé. Não, se o paciente não está emagrecendo, é só fecha a boca, ele é preguiçoso. Galera, pelo amor de Deus, né? A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Tem diversos problemas metabólicos, endócrinos, disfunções comportamentais que fazem com que aquele paciente busque ali basicamente você aliviar uma ansiedade comida, etc. Então tem todas umas questões que trazem que é um problema complexo, né? E aí como que você age nessa questão, né? Como que a gente faz algumas estratégias, né? Para ser bem honesto com você, né? Eu sempre gosto de estabelecer ali eu sempre faço uma reunião ali, como se fosse uma consulta, né, de 1 hora ali, e eu sempre gosto bastante de conhecer toda a história do meu paciente, né? Então vou saber todas as questões ali que ele já passou com outros profissionais, né? Porque muitas vezes você entendendo algumas questões com outros profissionais, você consegue primeiramente direcionar o que você percebe no comportamento dele na reunião, o que deu certo, o que não deu certo, né? E muitas vezes, né, uma das coisas que eu já elenco para praticamente todos é o sentimento de acolhimento, né? Porque muitas vezes o paciente que está pensando em emagrecer, ele foi meio que desamparado pelos outros profissionais, né? Obviamente que não são todos, né? Mas muitas vezes na minha área, principalmente no treinamento, né? O cara quer saber uma dúvida e o outro sai para comprar cigarro e nunca mais responde ele. Ah, não, eu tô com uma dúvida relacionada a não sei o que. Ah, não, nunca mais responde. Responde depois de 1 semana. Então, galera, uma das primeiras coisas, né, é você acolher esse paciente, né? Ele sentir que ele está sendo ajudado, sentir que ele está sendo suportado, sentir que ele está sendo realmente, que você está pegando na mão dele, ó, a gente vai junto buscar essa mudança comportamental e de exercício físico, né? Porque se nem você ajuda ele, como é que ele vai se ajudar? Se nem você presta um amparo para ele, né, de realmente ajudar esse paciente, né, como que ele vai ter segurança? Ah, não, eu estou num bom profissional que realmente quer que eu evolua, né? E uma das sensações mais gratificantes, né, ali do meu trabalho, né, é você realmente, depois de uns 6, mesmo vou falar 1, 2 meses, galera, emagrecimento não é rápido, tá? De uns 6, 7, 8 meses, ver que ele teve um emagrecimento sustentável, né? Não foi aquele emagrecimento ali que foi efeito sanfona, teve um emagrecimento sustentável e principalmente foi devido a mudanças, o quê? Mudanças comportamentais. Ele busca, né, alimentos mais saudáveis, né? Evita comportamentos disfuncionais, né? E principalmente nesse início, né, que eu gosto bastante de utilizar nessa entrevista, etc. Qual exercício que você mais gosta? Ah, poxa, eu não gosto tanto de tal exercício. Beleza, eu evito colocar tal exercício. Porque principalmente nesse início, sendo bem honesto com você, né, para o paciente que busca emagrecimento, tanto faz ele, por exemplo, fazer uma extensão no agachamento. Ele indo na academia, aumentando o gasto calórico dele, né, o que vai ser principal para ele ter emagrecimento é o processo ali de dieta que vocês vão estar fazendo, nutricionistas. Né? O padrão ouro para você gerar um déficit calórico é você nutricionista. Né? Eu, como treinador, eu estou auxiliando basicamente a aumentar um pouco o gasto calórico dele e principalmente manter massa muscular, ou quem sabe ganhar massa muscular. Então, tanto faz ele fazer um exercício X ou Y para aqueles membros inferiores. Então,
Então, se ele relata para mim, ah, pô, eu odeio fazer agachamento, por que eu vou colocar agachamento para ele? Ele vai fazer agachamento, por exemplo, e, nossa, esse treinador me prescreveu agachamento e eu já falei para ele que eu não gosto. Por que ele colocou para mim? Ele já vai criar o quê? Um ambiente aversivo da atividade física, aquilo que eu estou prescrevendo para ele. E a culpa foi de quem? Foi minha, porque eu prescrevi errado. Né? Então, toda essa questão de tentar deixar o máximo no gosto desse aluno, eu sempre tento fazer. E principalmente devido ali à duração que ele fica na academia. Né? Muitas vezes, né, esses pacientes, eles nunca frequentaram uma academia. Então, para eles, por exemplo, ficar 1h30 na academia é muito tempo. Imagina, você está num período que você nunca frequentou. Agora eu quero ficar 1h30. Não, isso vai ser um salto muito grande para ele. Então, o que normalmente eu gosto de fazer? Eu faço ali subir o volume, que consequentemente vai impactar ali a duração, né? Aos poucos, em degraus. Né? Então, pergunta para ele na consulta, quanto tempo que você acha que é prazeroso, quanto tempo que você acha que você consegue tirar do teu dia a dia ali, do teu trabalho, etc., para você ir na academia. Ah, eu consigo ficar lá 40 minutos, show de bola. Você vai ficar 40 minutos. Né? Ah, quanto tempo que você... Ah, eu consigo ficar 50 minutos. Show de bola, você vai ficar 50 minutos. E ao longo do tempo, é fácil de um aluno desse, né, ir progredindo aos poucos e chegar, por exemplo, a 1h15. Né? Por quê? Porque ele começou com 40. Aí você aumenta um pouco o volume de treino daqui a alguns meses, vai para 50 minutos, vai para 1 hora. Então, dessa forma, ele não sente essa subida gradual. Né? E aí, quando ele começa a piscar daqui de alguns meses, né, ele já está adorando ficar na academia 1h30. Né? Isso aconteceu muito com uma aluna minha, né? Ela tinha 47 anos, né? E ela queria também melhorar a estética e etc. E ela veio de um outro profissional, né? E é um profissional bem famoso ali no Instagram, né? Da minha área, bem famoso mesmo. E que ele prescrevia um treinamento que ela ficava muito pouco tempo na academia. Era um treino tipo de 20 minutos, só que aí já era volume baixíssimo, né? Que aí não gerava adaptações benéficas direito nessa mulher. Né? Ela teve a evolução ali durante os 3 meses, depois ela relatou ali para o nutricionista, não, mas tem 2 meses, 2 anos que eu não evoluo mais. E aí ele me indicou. E eu perguntei, mas você gosta de ficar 20 minutos na academia? Putz, pior que eu adoro ficar na academia. Nossa, mas vamos fazer assim, ó. As evidências, né, mostram que o volume precisa ser aumentado com o tempo. Né? Você também ficar 20 minutos para sempre, não pode. Né? O que você acha? Eu não vou prescrever para você ficar 1h15 de uma vez. Imagina você sair de 20 para 1h15. Vai ser um salto muito grande. E aí, possivelmente, a prática de fazer treinamento de força vai tornar aversiva para você. Você vai parar, vai me xingar e vai, às vezes, procurar outro profissional, né? Ou então vai continuar fazendo 20 minutos e não vai ter resultado. O que você acha? Para você, 40 minutos fica tranquilo? E de 20 para 40? Ela pensou assim, não, é verdade, 40 eu acho que eu consigo manter. Show de bola. Prescrevi para ela, ela ficou uns 6 meses fazendo 40 minutos. Depois eu aumentei. O que você acha de 50? O que você acha de 1 hora? Hoje em dia, ela ficou 1h20 na academia feliz. Né? E eu fiz reunião com ela tem uns 2 meses e ela falou, nossa, Diogo, você lembra quando eu ficava 20 minutos na academia e eu achava que era o máximo, não tinha resultado? Eu falei, então. Só que perceba como é que o processo ele é gradual. Eu não posso pegar uma pessoa ali que é sedentária, né? Uma pessoa que às vezes não tem esse comportamento de ficar um pouco mais tempo na academia e mandar ficar mais de 1 hora. A pessoa vai criar um comportamento aversivo àquele ambiente. Né? E aí qualquer coisa que você prescreve depois, ele vai ter esse componente aversivo e vai parar de fazer. O que eu quero? Eu quero que ele faça, às vezes, o que está ali no guideline, nos artigos científicos. Tem que ficar 2 horas na academia. Ou eu quero, primeiramente, criar esse comportamento, criar essa aderência, criar esse prazer, para depois chegar ao que os guidelines e os artigos mostram. Então, a gente tem que ter essa conduta clínica, né, de entender qual que é o contexto daquele paciente, qual que é o afeto dele com o exercício. Tem um paciente que iniciou comigo que já adorava fazer. Tem paciente que não. Então a gente tem que bolar algumas estratégias, né? Pô, que exercício que você gosta, que exercício que você não gosta. Beleza, vou ajustar isso aqui. Eu gosto de treinar com mais peso. Vou prescrever um treinamento com mais intensidade para você. Não, nossa, eu não gosto de treinar com muito peso. Beleza, com você eu vou estabelecer um treinamento com uma intensidade moderada, e aí sempre, daqui a um ano, ele já vai estar em alta intensidade, mas ele nem percebe que ele vai estar em alta intensidade, porque eu já fiz todo esse panorama, toda essa escadinha das variáveis de treinamento, até chegar a um determinado desfecho. E aí com isso, né, esse aluno hoje em dia, por exemplo, está treinando feliz da vida. E aí dentro disso, Diogo, por exemplo, né, a ideia é a gente falar
Na obesidade, naturalmente, a gente acaba tendo, e isso é algo que é bem novo. Eu li um artigo sobre obesidade sarcopênica, né? A gente tem aí indivíduos com um grande volume de gordura e pela inatividade física, uma baixíssima quantidade de massa muscular e que vai, mesmo antes da terceira idade, da velhice, já apresentar essas dificuldades na marcha, né, de própria questão postural, de conseguir Sim. se manter ativo para as atividades do dia a dia, às vezes nem é atividade física propriamente dita, não é nem exercício, são aquelas atividades da vida diária, ir no supermercado e carregar a sacolinha de compra do mercado até em casa, sem ter maiores problemas. Como que quem estuda, né, a atividade física em si, tem pensado isso? Porque na minha cabeça, né, para esse paciente que é um obeso sarcopênico, eu vou trabalhar muito mais pensando em ganho de massa, força no primeiro momento, do que em perda de peso propriamente dito, né? Porque às vezes esse peso acaba sendo um protetor, pelo menos esse peso faz com que ele mantenha as pernas, a musculatura das pernas minimamente protegidas. Como vocês estão trabalhando isso? Show de bola. É engraçado, né? Até bom você ter perguntado, porque um amigo meu, né? Ele acabou de defender o doutorado dele, né? Ele é doutorando ali na USP, né? E foi literalmente com obesidade sarcopênica, né? Então, ele viu o efeito do exercício e da suplementação de whey protein em obesos sarcopênicos, né? E ele viu um efeito muito bom, né? De você combinar tanto, né, a suplementação de proteínas, porque obviamente muito dessa amostra às vezes não tem um nutricionista prescrevendo uma quantidade proteica adequada, né? Então você ter ali a suplementação de whey para esse indivíduo faz bastante diferença, né? Já que ele não tem uma dieta bem prescrita para ele, né? E você ter atividade física nessa população melhorou bastante a quantidade de massa muscular, né? Melhorou bastante mesmo, né? E no treinamento, né? Eu acredito que você evidenciou muito bem. Para ser bem honesto com você, o treinamento para indivíduos ali que você está emagrecendo e para indivíduos ali que você está buscando hipertrofia, a base ela é muito similar, né? Você vai buscar ali realmente treinar ali com uma boa intensidade, com um volume adequado para aquela pessoa da mesma forma, né? O que vai mudar principalmente vai ser o que a dieta que vocês prescrevem, né? Obviamente, né? Você sabe muito melhor do que eu. E obviamente a quantidade de exercícios cardiovasculares, né? Mas o treinamento, né, ele vai ser realmente ali, a base vai ser muito parecida, né? E é muito bom desses indivíduos, né, como eles têm ali uma quantidade de gordura, né, eles têm esse efeito protetor, né, que você consegue ter ali por exemplo, ali uma dieta com bom déficit calórico, tem a gordura ali que tem esse efeito protetor da massa muscular, e o treinamento, ele entra como auxiliar para você tentar manter a massa muscular ou ganhar. Muitas vezes, esses indivíduos, como são indivíduos sedentários, né, obviamente são sedentários, senão não estavam com obesidade sarcopênica, né, eles vão conseguir ganhar uma quantidade boa de massa muscular, né, porque essa quantidade de massa muscular que eles vão ganhar nesse primeiro momento, né, que a gente vai buscar ali com o treinamento, igual você falou, vai servir para você fazer atividade física do dia a dia. Que imagina um indivíduo desse carregar sacola no supermercado, levantar e vai no banheiro levantar ali do vaso, por exemplo, vai pegar alguma coisa ali em cima na cozinha para fazer um alimento, né? Então tem força. Então esse primeiro momento, né? Você ter essa prática de você treinar com uma boa intensidade, só que obviamente você não vai botar para o cara já botar muito peso no início, né? Mas você ter ali uma quantidade adequada para aquele contexto, daquele momento, né, inicial dessa pessoa, vai fazer com que ele ganhe bastante força no início, né? E principalmente nesse início, né, em que você tem bastante adaptações neurais ao treinamento, que são adaptações que basicamente você está aprendendo a contrair aquela musculatura de maneira eficiente, né? Isso favorece bastante essas adaptações neurais que vão gerar ganhos de força. E os ganhos de força, eles são tão importantes ou ainda mais do que a quantidade de massa muscular que ele vai ganhar. Eu tenho ali até alguns estudos ali mais epidemiológicos, né, que ainda mostram que até os ganhos, a dinapenia, né, que é a perda de força muscular, ela é até mais prejudicial do que a sarcopenia. Né? Só que, obviamente, no treinamento você vai ter as duas coisas ganhando em conjunto, né? À medida que esse indivíduo fica mais ativo. Né? Então, enquanto ali esse indivíduo está inicial, a gente sempre tenta ali manter ali alguns
alguns programas para você aumentar a quantidade de massa muscular e de quebra, né, como você está aumentando a quantidade de massa muscular, você vai ter ganhos de força, né? À medida que esse indivíduo tem ganhos de força, né, e isso até é rápido, o ganho de força ele é até um pouco mais rápido que o ganho de massa Sim. muscular, né? Ele já vai notar bastante o quê? Pegar sacola no mercado, manter essa sacola ali suspensa com resistência muito mais adequado, né? Sem ter ali grandes queimações ali no ombro, trapézio, etc, né? Levantar ali do banheiro, etc, ali no vaso, por exemplo, né? Pegar Algo alguma em coisa cima. em cima, Uhum. né? Então, todas essas questões, você até benefícios rápidos que vai impactar diretamente a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, quanto antes ele realmente fazer, quanto antes os profissionais de educação física, eu coloco na minha área, entenderem que esse público tem que treinar e tem que treinar bem, porque muitas vezes o pessoal fica com dó de prescrever treino para esse público, né? Ah, não, poxa, ele está obeso, sarcopênico, ou ele está idoso. Ah, não, poxa, tem que fazer só fofinha, só pezinho cotonete. Galera, um determinado momento inicial você vai fazer com peso em cotonete, mas tem que ter uma progressão de carga, você tem que ir aumentando o peso ao longo do tempo para você continuar gerando as adaptações, para você continuar gerando o quê? Ganho de massa muscular e ganho de força. Se você fica sempre ao longo da vida inteira com peso em cotonete, os ganhos de força não acontecem depois. Então você quer ter esses ganhos de força, você quer ter esses ganhos de hipertrofia para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Diminuir a chance de queda, melhorar a funcionalidade do dia a dia, ser mais independente, por exemplo, né? Dar menos trabalho para os seus familiares, né? Então, todas essas questões vão ser que mais primordiais ainda no cara que tem obesidade sarcopênica, né? Que é um indivíduo que já está mais debilitado, né? Perfeito. E agora eu vou explorar o teu mestrado com a história da neuroquímica e cerebral e atividade física. E eu queria que tu trouxesse para a gente essas impressões, né? A gente sabe que existem trabalhos já mostrando o impacto da atividade física regular em quadros de depressão, ansiedade, para ajudar em quem tem diagnóstico de TDAH, então a gente melhorar a questão do sono. Então, a atividade física ela tem aí um rol de benefícios gigantescos e que são percebidos ao longo do tempo. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho, que eu sei que é tua área de estudo, como que o exercício atua nessa bioquímica cerebral, muito pensando, né, que hoje o nosso estilo de vida, ele é pró-inflamatório, né, então a gente vive estressado, a gente tem uma alimentação que às vezes não é o ideal, não consegue consumir todos os fitoquímicos ou nutrientes que ajudariam a gente a se proteger. Como que a gente poderia usar o exercício para fazer isso e diminuir esse impacto, né, da vida moderna nas nossas questões de saúde mental? Maravilha, maravilha. O exercício, né, eu vejo como uma grande carta ali na manga para você realmente melhorar todo esse contexto, né? Só que, obviamente, né, toda essa questão, tanto do exercício físico, né, tanto da alimentação, quanto você se manter ativo, vão ser ali um conjunto de comportamentos, né? E que esse conjunto de comportamentos vão melhorar toda essa questão ali da saúde, principalmente, eu sempre gosto de falar, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, às vezes as pessoas falam, não, mas o X exercício, Y exercício vai ser anti-inflamatório. A X alimento, Y alimento vai ser anti-inflamatório. Não, é um conjunto de coisas, é um conjunto de comportamentos. É você conciliar o exercício físico com a boa alimentação, né? Porque muitas vezes, indivíduos que não têm boa alimentação e têm obesidade é uma doença de grau, de inflamação de baixo grau, Uhum. né? Se é uma doença de inflamação de baixo grau, indivíduos obesos vão ter uma inflamação maior do que esses indivíduos eutróficos. E ponto. Né? Isso não é denegrir a pessoa, isso é um fato científico, que é uma doença. Né? E muitas vezes as pessoas não, está denegrindo isso. Não, isso é um fato científico. Né? E você ter esse conjunto ali de treinamento de força em conjunto com você fazer uma dieta ali bem prescrita no nutricionista, você vai realmente no longo prazo diminuir essa inflamação, né? Só que não vai ser, por exemplo, não, eu vou fazer o agachamento, vou comer o alimento o abacate, porque o alimento abacate ele é mágico. Não, galera, é o conjunto ali de hábitos, né? O conjunto ali de você manter aderente na dieta, manter aderente ali ao longo ali do seu nutricionista, ao longo do treinamento de força com o seu treinador, que no longo prazo você vai ter realmente uma menor inflamação, né? Que muitas vezes, né, essa maior inflamação é não digo causa, né? É uma das
uma das marcas e consequências de um processo de envelhecimento, né? Uma das coisas que eu gosto bastante de estudar também, que é o processo de envelhecimento, né? Você tem ali algumas marcas, né? Algumas consequências do processo de envelhecimento, né? Você tem, por exemplo, ali maior estresse oxidativo, né? Maior inflamação, em decorrência desse processo de envelhecimento, você tem uma certa perda de massa muscular, que muitas pessoas acreditam, né, que essa perda de massa muscular do envelhecimento é devido à perda hormonal, mas não. Grande parte é devido a mudanças comportamentais. Os indivíduos ficam mais inativos, ficam mais sedentários, né? Então não é porque, por exemplo, a testosterona diminuiu e por isso você perdeu massa muscular. Não, é porque você é um indivíduo sedentário, né? Você é um indivíduo inativo, né? E junto de toda essa questão do exercício físico, né, a gente tem ali alguns fatores neurotróficos, né, como o BDNF, né, que são fatores neurotróficos que também não são inerentes a somente ao exercício físico. Né. O BDNF, né, isso às vezes eu vejo muitas pessoas ali fazendo alguma análise não tão adequada, né, que eles associam o BDNF somente só a exercício físico. Mas o BDNF, né, ele é um fator neurotrófico que ele é inerente ao processo de aprendizado. Né? Então, por exemplo, você pegar um livro, aqui, ó, tem um livro aqui de coisa, e começar a ler um conteúdo novo, isso vai aumentar a quantidade de BDNF. Eu começar a ir na academia e fazer um exercício novo, etc., fazer a prática de novos movimentos, isso também vai estimular o aprendizado, que também vai estimular o BDNF. Né? E juntando tudo isso, né, a gente tem o que? Um panorama que você manter um indivíduo fisicamente ativo, manter um indivíduo que tem uma boa dieta prescrita ali com nutricionistas, com vocês, que são muito importantes, e manter um indivíduo que procura melhorar a tua capacidade cognitiva, estude, leia, exercite ali a criatividade e tenha todas essas questões amparadas, aí vai ser um idoso muito saudável. Né? Eu sempre gosto de falar, não vai ser, por exemplo, X, Y alimento, X, Y exercício, mas não, é um conjunto de comportamentos, é você estudar, exercitar a capacidade criativa, você manter mentalmente ativo, né? Você manter atividade física numa academia. Não quero fazer, faz corrida, show de bola, corrida também aumenta o BDNF, né? E você ter ali uma alimentação adequada, né? Você não seja um indivíduo, eu só como comida processada, só como ali alimentos ultraprocessados, como bastante ali fora do que o meu nutricionista prescreve, estou com obesidade, isso cria todo um ambiente que seja prejudicial. Né? Então, você manter todo esse panorama ali de comportamentos saudáveis, comportamentos funcionais, vai fazer com que você envelheça melhor, envelheça com mais funcionalidade e de quebra, né? Já tem algumas pesquisas bem recentes, né? Que você consegue medir, por exemplo, a idade biológica. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a idade cronológica, né? Que eu tenho 31 anos, né? E você tem também uma mensuração da idade biológica, né? Que é quanto você realmente tem no seu bioma, né? No seu organismo biológico, né? De idade. Porque muitas vezes, devido a todas essas questões comportamentais, eu faço atividade física. Faço isso, atividade física faço atividade dietética com nutricionista, exercício minha capacidade cognitiva. Com isso, pode ser que você tenha o quê? Você tenha menos idade biológica e mais idade cronológica. Ou seja, você está desacelerando o teu processo de envelhecimento. Com isso, você vive melhor. Né? E muitas vezes as pessoas acreditam que envelhecimento é só você viver mais. Mas, galera, envelhecimento, por mais que você às vezes não quer viver até os 90 anos, você pode viver o quê? Até os 80 melhor. Porque muitas doenças, elas estão associadas ao envelhecimento. Então, se você retarda o processo de envelhecimento, você pode retardar o aparecimento e diminuir a chance de algumas doenças associadas ao envelhecimento. Né? É porque eu acho então, galera, que isso que tu tá trazendo, Diogo, é muito importante e eu quero frisar aqui, né? O envelhecer é uma dádiva de quem vai ter vida longa, né? A gente, né? Eu venho de uma família muito longeva, minha avó viveu até 103, o meu padrasto está com 86 anos, eu tenho tia de 94 tocando a vida de forma independente, mas vejo que também isso foi uma construção, né? De atividade física, de dieta, né?
E que o processo do passar do tempo gerou algumas diminuições de performance, reduziu a performance, mas não fez com que ela não acontecesse. E tá muito dentro disso que tu tá falando. Claro que aos 90, a gente não vai conseguir ter um pace dos 20, mas eu vou conseguir ter um trote que é muito legal para os 90 anos. O que a gente não pode normalizar é, aos 90, não conseguir mais suportar o peso do próprio corpo, né? Então, Sim. quando eu te convidei para esse bate-papo, era justamente para a gente trazer, principalmente para o nutricionista, talvez, e se não for para a área esportiva, ele não vai estudar exercício físico, né? A importância de olhar isso nos seus acompanhamentos, não só, porque quem vai para a área de nutrição esportiva ou nutrição estética vai bater nessa tecla da importância de fazer e tal. Mas quando eu vou para outras áreas da nutrição, talvez eu não tenha tanto esse cuidado na hora que eu estou orientando os meus pacientes. E de verdade, eu fiquei impressionada com a enquete. Não é algo que Eu também eu não fiquei. Se você esperava. não tivesse falado, eu nem acreditava. Eu realmente não esperava isso, sabe? Então, a gente trazer essa. Talvez seja aquela coisa do. Tô te mostrando que é importante dar uma olhadinha para isso, para beneficiar os pacientes. E aí eu quero trazer mais uma pergunta nisso, que é. Em sabendo dessa importância, o que nos teus estudos tu percebeu que o exercício consegue, por exemplo, reduzir, né? A gente sabe que o processo de envelhecimento vai fazer com que haja uma alteração na bioquímica cerebral, a gente tenha aí áreas que têm menor irrigação devido, por exemplo, aos processos de hipercolesterolemia, aterosclerose, arteriosclerose, a gente vai ter substância negra sendo formada mais, mas o que o exercício ele contribui, e daí não estou nem pensando em quem já está lá, mas na gente, né, 40 mais aí, que está indo para o envelhecimento, como que ele vai ajudar a gente a se preparar e preservar esse sistema nervoso central? Entendi. Bom, uma das primeiras coisas, né, relacionada a principalmente saúde hipocampal, né? Então, principalmente o exercício, né, ele estimula ali a questões de neurogênese, né? Que muitas vezes acreditava que a neurogênese era restrita só quando você estava nascendo, né? Então, o período embrionário, né? Hoje em dia, a gente sabe que a neurogênese acontece no período adulto, né? Então, e essa neurogênese, ela é estimulada pelo exercício, né? Então, você tendo mais neurônios formados, esses neurônios vão chegar ali no seu hipocampo e vão fazer novas conexões, né? Então a neurogênese ela acontece ali no giro denteado, né, do hipocampo, e ele sai do giro denteado e vai para as regiões de CA1 e CA3, né? E essas regiões elas estão envolvidas principalmente em situações de memória, né, memória espacial. E uma das coisas que é bem importante, está sendo bem estudado hoje em dia, né? Antigamente acreditava-se que o hipocampo era restrito somente à memória espacial. Hoje em dia, a gente sabe que o hipocampo ele também está envolvido em reatividade ao estresse. Tá? Então, tem uma região, se eu não me engano, a região ali posterior do hipocampo, ela está muito envolvida com reatividade ao estresse. Então, a gente consegue fazer um link, né? Obviamente que isso aqui é um link de especulação, mas eu acredito ser muito bem plausível, né? Observando ali os dados em humanos, etc. Né? Aqui, indivíduos que você tem uma prática de fazer treinamento de força, etc. E isso é tanto treinamento de força quanto corrida, quanto exercícios aeróbicos. Né? Você vai realmente estimular a neurogênese e esses novos neurônios vão contribuir bastante na sua reatividade ao estresse. Então, se você está ali, basicamente, ali numa atividade física que te gera um estresse, determinada situação no teu dia a dia, você consegue ter um controle, um manejo melhor desse estresse se você faz atividade física. E isso vai servir tanto para o seu processo de envelhecimento quanto qualquer idade cronológica tua, né? Você ter ali um melhor controle do estresse, melhor reatividade desse estresse, melhor capacidade ali de memória espacial, isso vai te ajudar bastante ao longo da tua vida inteira, né? Então, a atividade física, ela realmente pode ajudar tanto nisso, né? E se eu não me engano, também tem ali em questões ali do córtex pré-frontal também, né? Mas aí eu realmente não lembro ali de cabeça, mas esse realmente ali do hipocampo eu lembro
Eu lembro bastante, né? Que aí você melhora toda a sua reatividade ao estresse e, obviamente, né, que situações estressoras do teu dia a dia vai ter um menor impacto se você faz atividade física. E, obviamente, a gente saindo até um pouco da questão mais neuroquímica, indo para questão um pouco mais macro ali, né? Indivíduos que têm ali uma questão de manter um bom comportamento funcional de exercício físico, etc., ele já vai ter consigo mesmo um sentimento, né, de dever cumprido, um sentimento de estar conseguindo manter uma proposta inicial de fazer atividade física. Então, ele se sente mais satisfeito consigo mesmo, melhora a autoestima, né? E tudo isso, né, vai criando todo um ambiente para aquele indivíduo que ele fica mais satisfeito, melhora a autoestima, melhora esse controle e reatividade ao estresse. Então, tudo isso vai fazer com que ele viva melhor. Toda essa questão de saúde mental, né? E isso é muito bem evidenciado, né, nos ensaios clínicos, por exemplo, de indivíduos ali que com comportamento ansiogênico, né, que mostra que o exercício físico, né, o exercício físico, também a meditação do Yoga Mindfulness, né, ambos os dois conseguiram diminuir scores de comportamento ansiogênico. Então, veja, você ser sedentário, você ter comportamento ansiogênico, você vai manter um certo nível de ansiedade nos seus comportamentos. Você fazer exercício físico, você consegue o quê? Você não vai curar seu comportamento ansiogênico, mas você diminui a intensidade. Tá? Para uma pessoa que vive com isso, tá show de bola. É tudo que ela quer, né? E para uma prática que não tem nenhum efeito deletério. Né? Não tem contraindicação, não tem efeito deletério. Obviamente que não vai ser aquele exercício prescrito que não é individualizado para aquela pessoa, mas desde que bem prescrito, desde que seja bem individualizado, isso vai ser benéfico para qualquer pessoa que seja aqui ouvindo a gente, né? Muito bem. Diogo, eu queria te agradecer, né? Que a gente fala pra caramba, professor, é assim, foi uma live bem legal. Eu vou deixar gravada, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que não estiveram agora de manhã conosco, véspera de carnaval, vão assistir em outro momento. E eu queria que tu deixasse aqui uma orientação, uma sugestão para aqueles profissionais que ainda não estavam olhando para esse assunto com tanto carinho, tanto cuidado, por onde eles poderiam começar e por que tu julga que isso é muito importante? Ah, maravilha. Galera, pelo amor de Deus, vocês nutricionistas, né? Vocês não estavam ali tomando conta ali da atividade física dos seus alunos, etc. É normal, né? Isso é normal. Nós sempre temos ali alguns erros ali na nossa conduta. A gente cuida sempre do seu pratinho, né? A gente cuida, a gente tenta sempre fazer o melhor possível, mas muitas vezes a gente deixa alguma negligência ali no outro lado. Só, galera, mesmo que você não seja nutricionista esportivo, né, você tem que realmente, obviamente que você não vai prescrever, mas você tem que pelo menos aconselhar a pessoa a fazer atividade física, né? Você tem que aconselhar, porque isso vai impactar diretamente no teu trabalho, né? Um paciente, por mais que você não tenha ali aquele paciente que busca estética, por mais que é um paciente ali que busca saúde e qualidade de vida, né? Se esse paciente faz exercício físico, ele vai ficar mais satisfeito consigo mesmo, por muito certamente pode melhorar a autoestima, porque ele vai ter todo mundo que às vezes não quer um resultado estético, quando começa a ter um resultado estético, ele fica feliz. Olhando no espelho, fica feliz. Ele vai melhorar a força, vai melhorar a atividade física e atividades funcionais no dia a dia, e com isso ele fica mais satisfeito. Se você indica esse cara a fazer um exercício físico, né, por favor, o que você gosta de fazer? Ah, não, o que você acha? Está fazendo caminhada? Ah, não estou fazendo caminhada. O que você acha de começar a fazer caminhada? Pô, nutricionista, eu não sei quanto que eu faço. Faz o tanto que te gere prazer. Hoje você quer fazer 10 minutos? Faça 10 minutos. Ah, hoje eu quero fazer 15. Faça 15 minutos, mas faça, né? Muitas vezes, né, as pessoas acreditam que você fazer 10 minutos não é suficiente, mas 10 minutos é muito melhor do que você não fazer nada. Não fazer nada. Então, pelo menos, faça um mapeamento, né, do exercício físico. Né? A minha namorada ela é nutricionista, né, e algumas perguntas, né, que ela faz ali na consulta dela, eu já fui direcionando. Pergunta para eles que exercício físico você faz, qual que é a frequência, né, que os seus pacientes fazem exercício físico, né? Será qual que é o volume, né? Qual que é o volume de exercício físico que faz? Como que está sendo a progressão de carga? Tudo isso eu já fui direcionando para ela, faça nossas perguntas. Porque muitas vezes, quando eu não sou o treinador deles, né, ela já consegue o quê? Ela já consegue ter um panorama de como está sendo o treino
daquele paciente. E se é um paciente que às vezes não busca Não faz estética, nada. né? Só de você aconselhar, olha, o que você acha de fazer uma academia? O que você acha de buscar um profissional de educação física? Ah, eu não tenho dinheiro para profissional de educação física. Ah, mas faça caminhada na rua, é de graça. Faça uma caminhada na rua, mas faça alguma coisa. Não faça só a dieta, faça alguma prática de caminhada, corrida. Isso aí é de graça, qualquer um consegue fazer. Ah, mas eu tô pesado para fazer corrida, faça caminhada. Não tem problema, mas faça alguma coisa. Então, incentivem, né, os pacientes de vocês a fazerem alguma coisa. É o melhor que ele pode fazer? Às vezes não é o melhor, mas é o que ele consegue Naquele fazer naquele momento. momento. Isso, consequentemente, pedir o melhor para ele. Né? Perfeito. Então, queria te agradecer mais uma vez, né? Foi um bate-papo muito importante. Estamos aqui à disposição sempre que precisar para qualquer coisa. Em breve, né? De repente eu já te chamo de novo para a gente bater mais um papo. Bom carnaval, bom feriado. Um grande beijo aí para ti, para tua namorada. E bom feriado para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau aí. Brigadão e muito prazer ter contribuído um pouco aqui com você, aqui para vocês aí. Obrigado pelo convite também. Foi muito bom. Um bom feriado. Tchau, tchau. Bom feriado aí.